Me chamo Naira Stephanie da Silva Santos. Participo do Programa de Educação Tutorial PET Educação Física da Universidade Federal do Acre e temos como tutor o professor Dr. Miguel Júnior Sorge Bortolini. Vou trabalhar o artigo Efeito do Gênero, da Atividade Física e dos Hormônios relacionados ao estresse nas realizações acadêmicas dos adolescentes. O meu trabalho será dividido em introdução, materiais e métodos, dentro terá os subtítulos, os resultados, a discussão e a conclusão do trabalho. Muitas vezes, a atividade física, AF, não é bem desenvolvida nas escolas, por se pensar que tem efeito negativo nas notas, o que já é comprovado em estudos anteriores que existe uma associação positiva entre atividade física e desenvolvimento acadêmico. Este estudo vai tratar a correlação entre atividade física, os hormônios relacionados ao estresse, que são cortisol e serotonina, entre os adolescentes de 12 a 18 anos, e encontrar sua associação com o desempenho acadêmico. Como presente em pesquisas anteriores, de acordo com que a idade das crianças aumenta, o seu desempenho escolar diminui. Isso provavelmente porque existem grandes mudanças hormonais enquanto eles crescem. Aumento da idade leva ao aumento de mudanças hormonais, que é igual a estresse mais dificuldade de se adaptar, independente da situação ou do local. Mas isso é mais visto dentro da escola, devido às notas e às avaliações, enfim. Materiais e métodos. Um total de 300 alunos se candidataram para esse estudo, de 7º e 9ª série. O estudo começou em outubro de 2018 e foi até março de 2019, um estudo relativamente pequeno, de curto período de tempo. Apenas 150 alunos estavam aptos a participar do estudo. Por quê? Dos 300 alunos, 150 foram eliminados por condições de saúde, condições físicas, psicológicas, tudo que poderia afetar o resultado do estudo. Já era um estudo curto, então tinha que tirar qualquer possibilidade de interferência. Bem, dos 150 alunos que estavam aptos a participar do estudo, eles foram divididos em 3 grupos. São estes: leve, que tinha 40 alunos, deles 25 eram meninos e 15 meninas; moderado, que tinham 60 alunos, deles 45 meninos e 15 meninas; e ativo, que tinham 50 alunos, deles 30 meninos e 20 meninas. Foi medido o IMC, peso dividido pela altura ao quadrado. Foi medido também o quadril, que foi de uma ponta da nádega à outra. E foi medido também a circunferência da cintura, o CC. Essa sigla vai aparecer mais lá na frente, que era na altura da última costela flutuante. A avaliação de atividade física. A atividade física dos participantes, ela foi avaliada de acordo com o tempo que ele gastava nas realizações de diversas atividades físicas. A atividade física de lazer dos participantes foi medida em equivalentes metabólicos, os METs. O que são os METs? É aquela energia suficiente para o indivíduo realizar qualquer atividade. Eu coloquei aqui atividade física, que era o que estava sendo avaliado, mas é qualquer atividade. Utilizar os METs na classificação dos grupos ficou da seguinte forma: a classificação, o primeiro grupo, o grupo leve, que era o quê? Abaixo de 500 METs minutos por semana. Já no grupo moderado, ficou de 500 a 2.500 METs minutos por semana. E no grupo ativo, ficou de 2.500 METs acima desse valor, minutos por semana. A avaliação de atividade física. Massa corporal, idade, sexo e atividade física foram usados para medir a taxa metabólica basal, TMB, e o gasto energético diário total, de acordo com a equação de Harris-Benedict. Aqui eu vou me ater mais ao TMB, que é o que vai ser mais utilizado, é o cálculo mais importante. E eu decidi focar nele. O que seria a taxa metabólica basal?
Bem, é a capacidade do organismo de transformar, a partir de reações químicas, a energia obtida a partir da alimentação em combustível para o funcionamento dos órgãos e atividades do dia a dia. É basicamente isso. Lembrando, aqui começamos com o cálculo TMB para homens. Existe uma diferença entre os cálculos de homens para as mulheres, apenas por uma questão genética mesmo. Nada mais que isso. O cálculo TMB para os homens é da seguinte forma: TMB igual a 66,5 mais 13,6 vezes o peso em quilogramas, mais 5 vezes a altura em centímetros, tem uma transformação aí, menos 4,7 vezes a idade em anos. Cálculo TMB para as mulheres agora. TMB igual a 655 mais 9,6 vezes peso em quilograma, mais 1,9 vezes altura em centímetros, menos 4,7 vezes idade em anos. Percebe-se que os valores mudam. E aqui algumas mudanças são drásticas mesmo, tem grande mudança entre os valores. Por isso que tem que se ater a essas mudanças. Avaliação de relação de troca respiratória. As quantidades de oxigênio consumido e dióxido de carbono produzido são medidos no ar inspirado e expirado, usando um analisador de gás. O cálculo de RAR é comumente referido à utilização de energia de carboidratos, gorduras ou ambos. O que quer dizer? Enquanto o valor de RAR for menor que 0,71, refere-se à oxidação de lipídios, gorduras. Quando for maior que 1, refere-se à oxidação de carboidratos. E quando o valor se ater entre 0,71 e 1, é o índice de oxidação de gordura para carboidratos. No final do ano letivo, as notas dos participantes eram obtidas na escola. Estas variavam de 1, que era muito ruim, a 10, que era excelente. Teve essa coleta a partir da equipe que estava fazendo a pesquisa na escola, para ter a comparação lá no final da pesquisa. Avaliação dos níveis de serotonina e cortisol. Lembrando que são os hormônios ligados ao estresse. Eles foram analisados de 2 a 3 meses antes dos exames, das provas, para evitar quaisquer fatores de interferência, até mesmo a ansiedade. Aqui tem uma tabela de associação. Essa tabela ela vai tratar as conquistas acadêmicas e a função executiva. Todas elas estão encaixadas naqueles 3 grupos que eles foram divididos lá no começo. Todos eles com os valores bonitinhos, os METs e tudo mais. Resultados. Um total de 150 alunos com idade entre 12 e 18 anos, deles 90 ou eram meninos, 60%, participaram desse estudo. Não houve diferença significativa dos meninos para as meninas participantes em relação aos parâmetros de adiposidade. Na fase de repouso, os níveis de consumo de oxigênio e dióxido de carbono liberado, bem como a razão de troca respiratória e a potência aeróbica máxima, mostraram-se normais em ambos os participantes, meninos e meninas. Cerca de 27% dos alunos foi classificado com atividade física leve, 40% em atividade física moderada e 33% em atividade física ativa. Comparação de hormônios relacionados ao estresse com base em atividade física e gênero. Lembrando que esse era o ponto principal da pesquisa. Os participantes com atividade física moderada ativa apresentaram redução significativa nos níveis de cortisol, salivar e liberação nos níveis de serotonina, em comparação aos indivíduos com atividade física baixa ou leve, que representam níveis anormais de hormônios adrenais comparados aos meninos do mesmo grupo. As meninas com scores de atividade física ativa e moderada apresentaram maior nível de serotonina e menor de cortisol salivar. Discussão. Este estudo foi conduzido para avaliar a atividade física e os hormônios relacionados ao estresse e sua associação com o desempenho acadêmico entre adolescentes escolares de 12 a 18 anos.
Pelo menos 63% dos participantes eram fisicamente ativos. Entre eles, descobriu-se que a atividade física está positivamente associada às funções adrenais, medidas por hormônios relacionados ao estresse e desempenho acadêmico geral, e funções executivas. As descobertas deste estudo mostram que as meninas têm melhor desempenho do que os meninos na escola em todos os 3 grupos de atividade física. Conclusão: as pontuações de desempenho acadêmico e funcionamento executivo correlacionaram-se positivamente com o gênero serotonina, pontuação de atividade física, mas negativamente com a idade, IMC e cortisol salivar. Em estudantes adolescentes, a atividade física ideal e a liberação de hormônios relacionados ao estresse podem ser o fator determinante para o desempenho na escola e em outras atividades. Esse resultado deve ser levado em consideração no planejamento do currículo escolar. Bem, esse foi um estudo relativamente curto, então os seus resultados não podem ser tão concretos, tão limpos, vamos dizer assim. Mas era uma entrada para esse tipo de estudo ser feito, porque foi comprovado que há sim interferência dos hormônios, mais a idade, dentro da grade acadêmica, dentro da nota dos alunos. E a atividade física age positivamente dentro disso. Então precisamos trabalhar, precisamos pesquisar mais sobre para ver um melhoramento, um planejamento melhor no currículo escolar, quando assuntos são crianças e adolescentes e a sua relação com a atividade física. Obrigada.